falar aqui um Pode falar, pouquinho. Bruno. Eu venho aqui usando o Claude para gerar alguns códigos, né, para me apoiar aqui na resolução de algumas tarefas com algoritmos. Uhum. As últimas coisas que eu estava fazendo era uma rede neural em formato em física para poder tentar simular o comportamento do vento, estudo de massa de edificação, arquitetura, né? Aquele trabalhozinho só que fazendo com rede neural. E aí, assim, o que fica muito evidente é a qualidade de geração do código, porque ele é muito mais preciso e muito mais crítico na hora de dar uma resposta para quando você pede essa formulação do que o ChatGPT, por exemplo. É uma ordem de grandeza maior. Assim, é Sim. mais preciso, tem mais qualidade. Acho muito legal essa questão do cloud sendo utilizado para isso. Eu vi essa semana que ele também instiga mais você a pensar sobre o que você sobre o que você perguntou. Ele sempre manda uma pergunta de volta no final e instiga você a continuar pensando sobre o processo. Não é tão puxa-saco igual o chat GPT é. É uma qualidade muito boa mesmo, é diferente. É É, diferente. acho que foi até isso que a Maria mandou aqui no chat, que ela já usou e parece que ele tem outra personalidade. Eu acho que ele tem uma personalidade mais de assistente do que, igual eu falei do chat GPT, que ele é muito. Ai, ele te dá a resposta que ele acha que você quer escutar, uma coisa assim, mais bias, né? Eu acho que você perde menos tempo também, né? Porque quando você faz uma Hum, pergunta para o ChatGPT, ele vem com milhões de bullet points e falando, né, cuspindo um texto gigante sem esperar você a concluir exatamente o que você quer. Você está montando ali seu raciocínio. E o Claude, ele faz perguntas. Mas beleza, mas o que é que você quer fazer? É isso e isso? E as perguntas e as respostas são mais enxutas, sabe? Então eu sinto que é, é mais profissional de certa forma, menos enrolação, assim, eu acho. Eu e tô até, fazendo teste porque eu tô fazendo teste porque há 2 semanas atrás teve um super bafafá aqui nos Estados Unidos, né? Porque o Claude era o Claude Anthropic era a ferramenta usada pelos militares, e aí não quis, né, ceder algumas cláusulas do contrato, e a OpenAI entrou. Eu falei, quer saber, vou testar o Claude para ver qual que é a diferença. E é muito Ah, que diferente legal, mesmo. que É. legal. eu ouvi falar. Com essa conclusão, tipo assim, teve uma migração gigantesca, né? De todo mundo do chat GPT pro. é, Eu ouvi falar que backfire esse contato aí deles com o governo, os users não gostaram que eles fizeram esse contrato, e aí eles parece que tá meio assim, meio estranho. Eles ainda não decidiram se vão cortar, se não vão cortar. Parece que o Anthropic tá tentando voltar com um contrato, mas quem usa o Anthropic não quer ter contato com nada relacionado à guerra. E aí tá meio estranho esse negócio aí mesmo. Mas assim, É, eu adoro o a, Claude, adoro as perguntas que faz, adoro as respostas. a verdade é que não tem mocinhos e bandidos, né? Todo mundo buscando os próprios interesses, assim. Mas eu acho que Uhum. é interessante experimentar outras ferramentas, né? Porque você, no final das contas, alcança outros resultados. Sim, e eu achei que funciona muito bem também, porque eu tenho alguns GPTs no chat GPT e você pode fazer o setup de colocar alguns documentos, alguns PDFs. Eu acho que o GPT não faz um trabalho muito bom em acessar os arquivos que você já colocou para ele acessar e usar como base, igual o Claude faz. O Claude, nos meus projetos, eu tenho arquivos base e ele é muito bom em sempre voltar no arquivo base e me dar a resposta baseada naqueles arquivos base. Eu achei ele bem melhor em fazer isso do que o GPT também. Queria fazer uma pergunta. A gente vai falar, vai ouvir ou vai conversar sobre os agentes, porque eu já vi que tem muitos agentes, né, que a gente cria, ou como é que cria, como é que faz para criar esses agentes para trabalhar para a gente, no caso, vamos dizer assim. Sim, na verdade, dois produtos, digamos assim, dentro do Claude, que é o Cowork e o Claude Code, são as ferramentas que você utilizaria para estar utilizando esses agentes, né? Uhum, Então, massa. sim, eu vou mostrar sobre esse.
todos os, digamos assim, os produtos que estão disponíveis dentro do plano, né, que você contrata. Uhum. Semana passada eu fiz até esse final de semana eu fiz um treinamento de alguém aí no Brasil, esqueci o nome, do Montani, que é de arquitetura também, é para 3D. Ele trabalha com 3D, só que ele está usando a IA para melhorar os 3D, as imagens e criar vídeos em cima disso, né? E é tudo baseado em cima de agentes. Ele tem vários agentes que cada um faz uma atividade, né? Aí esse agente aqui vai trabalhar para fazer vídeo, esse agente aqui vai trabalhar para pegar uma imagem de SketchUp e tornar ela mais realista. Vários agentes diferentes para fazer coisas diferentes também, resultados diferentes. Sim, dá para fazer muita Renata, coisa. vou levantar uma questão aqui antes de você começar bem rápida e você fala Meu quando você Deus. tiver que falar. Eu acho que existe uma confusão também, né, com esse nome agentes. Foi usado, foi usada muito tempo, há muito tempo atrás, e agora os agentes assim, quais são as diferenças entre o que se chama de agente, se é agente ou não? E eu tenho muita curiosidade sobre a parte de segurança também. Então, eu vou deixar o espaço aí para você. Ok, ok. Essa É, parte de só, segurança foi algo que eu perguntei para Renata também. Eu acho muito é, importante para a gente. Aí vocês estavam comentando sobre o comparativo com o ChatGPT, só antes de começar. Eu era usuária só do ChatGPT, fui testar o Claude. Eu tive uma surpresa hoje, porque eu tinha testado ele para questões de teste mesmo, de prova. Eu testei tanto no ChatGPT quanto nele. O Claude acerta muito mais, exatamente pela questão de você dar o material e ele vincula naquele material. O ChatGPT ele meio que esquece. E hoje eu fui fazer uma análise de projeto. Coloquei um projeto do nada, me aparece um relatório lindo do lado. Ok, que ele não pegou tudo que eu queria, mas eu não imaginava que ele dava assim um relatório tão bonitinho na lateral. Eu usei na parte de projetos lá. Eu acho que seria o agente que vocês consideram, né? eu só queria falar aqui rapidão, uma diferença só para quem é mais leigo, a diferença, assim, como se a gente estivesse explicando, foi assim que eu aprendi, tá? Não é que por nada. Eu perguntei pro ChatGPT qual que é a diferença de um AI normal e de um agent AI, de um agente, qual que era a diferença? Que eu tava meio assim, meu Deus, eu meio que entendo, mas não sei explicar qual que é a diferença. E o jeito que ele explicou é o seguinte: o AI normal, o LLM que a gente faz, usa todo dia, você manda uma pergunta, ele manda uma resposta e acaba, ele para. A diferença com o agente é, vamos dizer que você quer organizar um aniversário. Você fala para ele, ele é capaz de fazer uma sucessão de ações, ele é capaz de fazer o schedule, de te mandar o quanto que você quer gastar, de programar a decoração. Ele faz muito mais do que só o chat que responde aquela pergunta ali, manda a resposta e acabou. Ele tem uma seção de ações. Eu acho que o Bruno, ele consegue explicar muito Eu, melhor pra gente, mas essa foi a explicação, tipo, criança de 5 anos que eu vi sobre o que que o agente é e o que que o LLM é. O LLM para ali na pergunta que você fez, o agente ele é capaz de fazer uma sucessão de tarefas. Só para quem é mais leigo entender melhor aqui com a gente. eu tenho até um diagrama que eu posso abrir aqui que explica qual é, digamos assim, qual é que é a definição do agente, né? Os componentes que o agente tem. Sim. Mas eu não sei se está dando para compartilhar a tela ainda. Tá, eu acabei de te dar aqui a. Agora acho que Bruno está querendo falar. Ah, tá. Só para explicar um pouco, assim, eu tive uma experiência de trabalho com agentes, né? Já tem um ano e uns quebrados, mas foi nessa virada aí. A gente usa o LLM ou SLM, né, como o Reasoning Engine, é a parte que pensa as ações, porque ele na verdade é uma máquina que prediz tokens, né, que prediz palavras, padrões e etc. a partir do que você informa para ele. Para ele ser um agente, ele tem que ter essa capacidade de atuar, ele está num ambiente, ou seja, esse ambiente informa para ele algumas coisas, ele tem que ter capacidade de atuar sobre esse ambiente.
Então, ele vai ter acesso a ferramentas, sejam chamadas de API, seja executar funções no ambiente de programação, né? Ele tem que ser capaz de fazer coisas e não só falar. E aí, esses agentes, que são. Você tem alguns frameworks para trabalhar isso, tá? Eu trabalhei muito com o LangChain e o LangGraph, que você trabalha com Python para poder criar a arquitetura do sistema. Você cria agentes especializados, né, que têm funções, que têm acessos, que têm hierarquias, que têm uma organização para poder cumprir com tarefas específicas. E o LLM, ele é só o motor do pensamento. Então, assim, é como ele vai raciocinar, quais são as técnicas de engenharia de prompt que você coloca, né, para poder ter essa atuação. Então, quando a gente fala de agente, assim, tem muita confusão. Eu acho que parte dessa confusão é intencional, de pessoas que querem vender algumas imagens, que, sabe, assim, tem que ter certo cuidado com isso. Mas, assim, é um sistema, né? É um sistema que você tem a LLM como coração central, mas que tem que ter capacidade de atuar sobre o ambiente. Aí arrasou, Bruno. O Bruno é o nosso professor. Tudo que a gente fala meio cortado, ele vem aqui, ó, dá uma aula pra gente. Vinícius, Denis, vocês que levantaram a mão, querem falar alguma coisa antes da Renata começar rapidão? Só queria complementar aí que com o Cloud ontem eu subi uma nuvem de pontos e especifiquei um ponto base, ele gerou uma superfície e um IFC automático, assim. Fiquei muito surpreso e bem no meu ponto base, só carreguei o IFC e consegui simular o terreno como ele está hoje e ver as interferências, né? Isso aí me chocou Caraca, bastante. primeira vez que eu ouço falar de IFC dentro do Claude. Muito massa. Era no Cloud Code, né? Então, Tá. Denis, você levantou a mão também? Eu levantei a mão naquela hora do início ali da conversa do entendimento de cada um, né? Pelo assim, o que eu Uhum. entendi usando os dois é, por exemplo, o chat GPT, ele é vamos dizer, um estagiário. Você pede para ele fazer uma coisa, ele vai lá, pá, e faz. E o Claude, ele já é um sênior. Ele vai lá, faz e já traz outras coisas que pode ser encadeado daquilo que você está fazendo, né? Ele já vai pensar, pô, ele vai querer isso também, aquilo outro, aquilo outro. Eu já vou levar logo essas informações e vou É. perguntar se ele quer mais outra coisa ainda, entendeu? Ele já é um cara sênior já, eu gostei bastante. Ele completa tarefas, né? Ele não para no meio do caminho, igual o chat. Muito bem, Isso. pessoal. Muito obrigada. Acho que arrasaram aí na explicação de agente. Ajudou muita gente aqui a esclarecer. Se alguém, no final, se alguém tiver mais perguntas sobre a gente, pode mandar no grupo, pode mandar aqui que a gente dá uma respondida e eu vou passar o palco para Renata, para ela contar sobre a experiência dela e contar sobre o Claude também. Renata, se você quiser começar se apresentando primeiro para todo mundo que não te conhece e para os que te conhecem de novo, e depois contar para a gente aí a sua história e experiência. Uhum. Tá vendo a minha tela com o Cláudio? Sim. Assim, Tá, então, boa noite aí para todo mundo. Meu nome é Renata, como Scarlett falou. Minha carreira, né, foi muito na área de construção, então eu sei que aqui tem arquitetos, engenheiros e gente da construção, acho que mais arquitetos, mas eu não sou arquiteta, muito mais na área de marketing, comunicação, estratégia, pessoas dentro de empresas de construção. E eu venho usando AI desde que o ChatGPT saiu em 2022. E já fiz cursos, já fui para conferências na verdade, assim, acho que meu aprendizado tem sido muito mais em usar diversas ferramentas. Já fiz vários vibe coding com outras ferramentas, tentar aprender o N8N, que é a parte de automação. E nos últimos meses eu diria que eu realmente achei a minha ferramenta favorita, que é o Claude. E já usava o Claude mais no âmbito do chat, né, como a gente vê no ChatGPT, mas a minha percepção é que o ChatGPT ele teve uma estratégia de focar na massa, né? Então você tem um uso mais, digamos assim, do dia a dia, das coisas que né, as pessoas estão ali fazendo, ajudar no e-mail, pesquisar uma coisa, fazer coisas mais rápidas, digamos assim, nesse sentido. E o Claude, para mim, teve uma estratégia mais de focar em empresas, em negócios, né? Então, tem uma estratégia e um posicionamento em termos dos produtos que eles desenvolvem de uma forma mais
focadas em negócios. E eu acho que os modelos deles também, principalmente no âmbito da nossa área, né, de arquitetura, engenharia e construção, a gente trabalha com documentos muito pesados. Então, eu acho que a capacidade do Claude de analisar e processar esses dados de uma forma mais consistente também é superior. Assim, acho que os modelos hoje, né, cada mês um lab desse tá na frente. Então, para mim, a diferença maior é muito mais na personalidade e a forma que o sistema se comunica com você e as ferramentas que eles vão agregando para te dar mais disponibilidade de trabalhar, digamos assim, de forma mais ampla, além de um chat. Então, assim, aqui bem rápido para quem, né, ainda não usou, algumas pessoas falaram que não usaram ainda. E eu acho que tem alguém tentando entrar aí que eu não consegui, Scarlett. Então, assim, Pode eu deixar deixo. que a gente tá Tá. cuidando aqui. Então, assim, dentro do que eu chamo do ecossistema do Claude, por isso que, assim, todos os clientes que eu falo, parece que, assim, eu falei, eu preciso ganhar uma comissão do Claude, porque eu tô sempre vendendo o Claude, que eu acho, assim, o melhor custo-benefício. Alguém fez uma pergunta sobre a questão de segurança. Eu não sou, né, assim, trabalho para essas empresas, então a única informação que eu tenho é o que eu leio, as referências que eu tenho. E a única coisa que normalmente eu também recomendo para as pessoas, né, que eu trabalho sobre qualquer utilização, na verdade, de qualquer modelo que você escolha, é que você esteja dentro de um plano de corporativo, de uma empresa, se você vai estar utilizando com documentos que, né, você não quer ter esse tipo de exposição. Então, o Claude, para mim, você, dentro de um plano de empresa aqui nos Estados Unidos, você tem um plano de $25 por mês por pessoa, com um mínimo de 5 licenças que você tem que contratar, e aí você tem acesso a esse ecossistema. Então, dentro de produtos, a gente tem o Claude, que é o Claude AI, que é a parte do chat. Você tem o Claude Code, que muita gente, né, fala, ele é uma ferramenta que gera código e é um agente, desculpa, é um produto que é agentic, né? Ele é agêntico, no sentido que Bruno falou anteriormente. Ele tem o LLM, que é o cérebro dele ali pensando, mas ele tem a capacidade de usar ferramentas como ir no web e pesquisar coisas, ele pode rodar Python no seu computador, ele pode executar várias coisas. Ele tem a questão de memória, que é sempre importante você ter, né, seus arquivos, que você vai estar dando acesso a ele, aos seus arquivos, e trabalhar de forma colaborada dentro desses arquivos. E o cowork, que é também agêntico, porém, digamos assim, com menos capacidades, né? Então, você tem dentro do seu plano acesso a todos esses produtos. Além disso, você consegue colocar o Claude no seu navegador e ele consegue extrair. Não sei se vocês aqui conhecem o Perplexity, ou já trabalharam com o Perplexity, que na verdade ele tem um assistente que ele abre dentro das páginas que você está navegando e você consegue interagir com aquela informação, né, como um plugin do Chrome. Você também, eles lançaram agora recentemente essa dentro do Slack. Eu não tenho conhecimento de ter trabalhado com ele, mas você também hoje tem o Claude fazendo, tipo assim, resumos, e você pode ter, digamos assim, respostas rápidas de toda aquela conversa que está acontecendo dentro do Slack. Aí você também tem o Claude, que você faz um plugin dentro do Excel, ou seja, você está trabalhando numa planilha e você tem ali um botão onde você aperta e o Excel ele entra na sua planilha e você consegue fazer com que o Claude execute atividades dentro daquela planilha, e da mesma forma Claude dentro do PowerPoint. Além disso, tem toda uma gama de tools, né, de ferramentas que eu acho que é aí que a gente começa a ganhar mais amplitude, digamos assim, no trabalho com esse modelo, que são, né, que chamam de os skills, que são basicamente esses templates, as instruções específicas que são colocadas como informações que vão ser acessadas quando algum tipo de atividade é requisitada. Os plugins, que são mais poderosos ainda, porque ali dentro você tem uma série de skills e comandos que já são estruturados para executar
um domínio específico. Então, por exemplo, eu uso muito um Sales Plugin para o meu negócio. Então, ele ajuda a criar muita coisa de forma muito rápida com aquela informação que ele já tem ali. E os connectors, que através de MCPs, que são basicamente a forma que um software ou um AI está se comunicando com outro AI, então ele já sabe mais ou menos como que ele vai se conectar para transferir informação e eles se comunicarem de forma colaborativa, digamos assim. Então, só para mostrar aqui rapidamente, o Claude no Excel, como eu falei, quem tiver interesse e quiser, aqui está o QR Code que você pode acessar para ter o link para baixar o plugin do Excel. Como eu falei, aqui você vai ter um botão dentro da sua planilha, aonde o chat ele vai aparecer aqui e você simplesmente interage pedindo para criar um pivot table, para analisar planilhas, para criar um modelo financeiro, para fazer avaliações, né, de diversas formas. Enfim, você tem toda uma gama de uma AI dentro de um spreadsheet, de uma planilha para você apoiar, né, no que você precisar. Outro dia, a gente estava vendo uma planilha que eu falei, cheio, enfim, vários anos com custos diferentes e inconsistências em nomes, né, nos diferentes anos, e a gente não conseguia criar uma forma clara de gerar um relatório e simplesmente chegar para o Claude e falar, analise todos a planilha como um todo, de todos os anos, identificar quais são os nomes que estão inconsistentes e pedir para que ele mesmo vá e faça a correção de forma consistente em todas em todos os tabs, né? Em todas as áreas. Então, assim, é uma ferramenta que eu acho super legal, pelo menos para a galera que trabalha com construção, super útil. Aí, além disso, dentro do PowerPoint, que funciona da forma bem similar, aqui também tem o QR Code, quem quiser pegar para baixar o link direto, você precisa de uma versão paga, né, para ter acesso a essas coisas, mas ajuda bastante num PowerPoint, por exemplo. Por exemplo, essa apresentação mesmo, eu queria colocar esse QR Code, eu simplesmente estava com o Claude dentro do PowerPoint e falei para ele, gere o QR Code e coloque na apresentação para mim. Ele foi lá, criou o QR Code e aplicou para mim. Você está NAC? Enfim, então você consegue criar uma apresentação, falar, quero fazer uma apresentação sobre tal coisa assim, assim. Ele vai construir a apresentação toda para você e você aqui do lado pode ir falando, faça dessas cores, faça, né, de uma forma ou de outra. Você pode associar ele ao guideline visual de design da sua empresa. Ele vai acessar aquilo e ele vai criar de forma consistente. Bom, e aí agora eu quero passar para a parte dos produtos principais. Como eu falei, eu acho que para você ter acesso a todo esse ecossistema, você tem que estar dentro de um plano pago. Obviamente, a parte do chat você pode ir em cloud.ai e fazer uma interação com tokens limitados de forma gratuita, mas todo esse processo você precisa pagar pela utilização e você também precisa baixar o Claude no seu desktop, que aí ele entra como um ícone, né, onde você vai ter ali acesso a todos aqueles dois outros produtos, né, além do chat, a parte do Cowork e a parte do Claude Code no desktop. Então, quem quiser fazer o download, é só cloud.ai download. Então, vou passar bem rápido aqui, porque eu vou entrar dentro do Claude para a gente olhar algumas coisas de forma rápida também. Então, a parte de chat, eu acho que o que é interessante saber aqui é a questão dos projetos, né? Que você pode criar projetos com instrução específica e conhecimento, né? Arquivos específicos que você vai estar dando para ele, para ações que você usa de forma repetitiva. Para quem tem mais familiaridade com o ChatGPT, é como se fosse a versão dos custom GPTs, né? Dos GPTs customizados que você cria lá. E o Claude também começa a
né, criar memória de todas as conversas que você tem e te dar respostas mais alinhadas, digamos assim, né, com o projeto ali ou com o que você está construindo. A parte do cowork que eu falei, digamos assim, saindo do estágio do chat normal, você entra no estágio do cowork, onde o cowork ele tem aquelas capacidades que eu falei antes, no sentido de ele ter acesso a ferramentas, você dá acesso a ele ao seu desktop, a um arquivo que seja para que ele comece a ter memória sobre aquilo. Então, ele tem uma capacidade de gerar arquivos para você, ele tem capacidade de analisar diferentes tipos de ferramentas que são utilizadas pelo cowork, tudo feito dentro do seu desktop. Aí vem a questão dos skills e dos plugins que eu mencionei lá na frente, que são a forma que você dá aquele agente, basicamente, uma instrução e um entendimento de um SOP, né, de um procedimento da forma que você quer que ele atue. Então, o cowork ele dá esse tipo de amplitude ao seu trabalho e o Cloud Code, que acho que está bem famoso aí, realmente ele gera código, né? Hoje, dentro do Cloud Code, você consegue gerar software, né? Não vou dizer assim que você, né, tem a capacidade de estar gerando ali um website para você pode criar um aplicativo interno para a utilização da sua empresa. Eu falo assim, hoje, dentro do Claude, qual é o problema que você quer resolver? Você vai lá, você conversa com ele, cria um plano com ele e executa aquele plano. Faz assim muita coisa. Se tiver tempo, eu posso mostrar algumas coisas que eu já fiz, mas eu vou passar rapidinho aqui para a interface. Então, aqui basicamente é o Cloud Code, desculpa, o Claude, a interface, e aí dentro daquilo que eu falei, aqui em cima tem os três produtos, né, ou as três formas que você pode utilizar. O chat, o cowork e o code. Então, dentro desses tabs aqui, você vai clicando e aí você vai acessando as diferentes formas de interagir, dependendo do que você quer fazer. Então, assim, uma coisa que eu acho que para qualquer sistema, né, que você está utilizando de AI, eu acho que é sempre importante você se familiarizar com as possibilidades do que você pode fazer. Então, por exemplo, aqui, né, tem aquela parte dos projetos que a gente falou. Vou mostrar rapidinho aqui, por exemplo, que eu criei, já tinha criado aqui, que eu falei, não vai dar tempo de fazer as coisas tão ao vivo, mas eu criei esse assistente para revisão de contrato. Então, por exemplo, tem muita gente, né, que tem que ficar comparando o documento A com o documento B e saber qual foi a diferença de um para o outro, e às vezes gastar muito tempo para ter certeza que você não está deixando nada passar, etc. Então, eu criei, por exemplo, uma instrução específica, né, qual é o trabalho dele, a coisa que ele tem que executar é tal coisa, o que ele vai receber de informação, qual é o output que eu quero uma tabela com esses tipos de informações, quais são as regras, coisas que ele precisa checar, enfim, então estou dando todas as instruções específicas de como que ele vai lidar com um comando que eu for colocar aqui. Então, aqui simplesmente eu preciso colocar o PDF do documento do contrato que eu quero que ele revise, os dois documentos, né, o base e o novo que precisa ser verificado, ele vai trazer de volta uma tabela bem rápida com aquela informação. Então, isso é uma coisa, um exemplo, por exemplo, de como um projeto pode ser criado. Mas o projeto, ele, né, pode ser expandido para diversos aspectos do que você quer executar com o Claude. Eu acho que aqui também é uma parte interessante, porque os skills que você instala, ou os plugins que você instala, você pode utilizar ele como conhecimento que você está dando para o Claude. Então, por exemplo, aqui em customizar, você tem essas opções que é como se fosse
digamos assim, né, o marketplace que o Claude te dá para você acessar as diferentes áreas. Então, as conexões, né? Então, tem diversos softwares, diversos programas que você pode estar conectando para interagir entre o Claude e, né, o Slack, o Canva, enfim, tem vários. Você vai aqui, entra em categorias, tem diversos que você pode. Então, você simplesmente dá autorização, né, do seu acesso ao aquele programa específico e o Claude consegue se comunicar com esse programa. Dentro do skill, tem uma série de skills também que o próprio Claude já oferece, que você pode vir aqui. Eu acho que uma coisa importante para a gente que está entrando nessa área agêntica com AI, tem muita coisa que a gente precisa ler e saber, ok, qual é a informação que tem ali atrás, né? Então, por exemplo, nessa parte de skills, um skill que eu acho que é bem legal de ter é esse skill creator que a própria Anthropic criou. Você pode pegar ele aqui, você vai ler e vai ver aqui, é um skill que foi criado para te ajudar a criar o seu próprio skill. Então ele diz assim, o skill precisa ter esse tipo de coisa, ele precisa ser formatado dessa forma, enfim, ele dá a instrução de como você cria um skill. Então você pode simplesmente baixar ele e quando você falar com o Claude, você fala, Claude, eu quero criar um skill que faça tal coisa assim assim. Ele vai te ajudar a criar esse skill e quando você for precisar utilizar, você fala, o skill que você tem sobre tal coisa, execute essa tarefa. Então tem alguns, mas como eu falei, tem vários assim que o pessoal vai criando e vai distribuindo, mas eu acho que o importante é você saber que você pode criar o seu próprio skills, que são os seus SOPs, né? E, de novo, tem alguns que já são disponibilizados pela própria Anthropic. E eu falei anteriormente, né, que eu uso bastante esse de sales, que é um de vendas. Então, dentro do skill, você tem, por exemplo, aqui ele tem, dentro do plugin, ele tem 6 skills diferentes. Então, ele tem um daily briefing, ele tem um call prep, gerar competitive intelligence, né? Ou seja, tem vários tipos de skills dentro do plugin de sales. Então, é como se fosse um pacote ali com vários conhecimentos de uma área específica. Então, aqui, né, você pode ir navegando e buscar a questão dos skills, dos plugins, dos conectores, para você, de novo, ampliar a sua capacidade de agir através dessa interface. E, enfim, os projetos que eu já falei. Na área do cowork, eu fiz aqui enfim, apenas uma brincadeira para demonstrar. Na verdade, esse até foi bem me serviu para um outro projeto, mas basicamente eu falei para ele, dei para ele esse plano, né? Não sei como fala em português, mas os drawings de uma obra que tem 348 páginas. Aí eu falei para ele, eu preciso que você... Deixa eu voltar lá. Eu falei, eu preciso que você olhe esses desenhos e crie um log, né? Onde você vai ter todos o que está incluído ali naquele documento. Aí ele falou, tá, é um documento grande, 348 páginas, tal. Tô vendo o index aqui, tal, tal, tal. Aí ele, beleza, o spreadsheet tá pronto. Você tem o seu drawing log com essa quantidade de desenhos, essas categorias. Essa é a forma que está organizado, tal, tal, tal. Aí ele fala, tá pronto. Aí ele já criou toda essa informação com as categorias específicas, etc. Com o sumário, se eu conseguir clicar aqui no sumário, né, das informações que estão ali. Aí eu falei, tá bom, salve no meu arquivo tal. Aí ele, ok, foi e salvou para mim no meu desktop. E aí eu falei, ok, mas você simplesmente copiou a informação
do index do PDF e jogou aqui, ou você checou página por página? Aí ele falou, não, realmente eu puxei do index, mas deixa eu verificar. Aí ele pegou, nesse caso aqui, só como um parêntese, como é um arquivo de 348 páginas, ficou uma coisa muito pesada para ele. Eu já estava trabalhando com esse arquivo para outra coisa e eu precisei, que é uma outra questão, enfim, para depois pode se discutir, que é a questão dos desenhos, que é outro tipo de forma de leitura, digamos assim. Enfim, então eu já tinha separado o que o próprio AI fez para mim, pegou esse PDF de 343 páginas e dividiu em desenhos individuais. Aí eu falei, ó, utilize esse folder que tem todo o desenho já separado e verifique página a página para ter certeza que o que você me passou está correto. Aí ele, ok, tal, ele falou, você tem razão, dentro do index, né, tinha tudo isso, porém eu identifiquei que 5 desenhos estão faltando. Aí ele falou, verifique aí que eu gerei novamente a planilha com, né, a coluna lá se foi verificado. E aí você vai dar uma olhada e aí aqui ele identifica, né, que aquilo está faltando. E aqui, por exemplo, ele já também no sumário mostra, enfim, né, o total aí desse trabalho dele. Aí, como esse é um processo que eu vou estar implementando para uma empresa, eu falei, ó, cria um SOP aí para mim, de tudo que você fez e coloca no meu desktop. Ele foi e criou para mim. Então, esse é o tipo de coisa que, por exemplo, você pode fazer dentro do Cowork. E já no Claude, eu também pedi para ele mesmo criar um demo para mim, um arquivo demo, onde tem, que essa é uma outra coisa que é um problema que a gente vê bastante, que é a questão de consistência na nomenclatura da estrutura, né, dos arquivos e dos nomes dos arquivos. Então, ele criou, por exemplo, um monte de arquivo aqui aleatório, e aí eu vou dar para ele esse comando, vamos ver aqui ao vivo como que ele vai se comportar. Mas, né, eu tenho essa pasta, e aí eu ele vai provavelmente pedir o acesso à pasta, que os arquivos, né, estão totalmente inconsistentes, sem data, etc e tal, e que ele vai executar um script para identificar os documentos e reorganizar em subpastas. Eu vou deixar ele rodando aqui, que eu acho que sobre também a questão de segurança, é uma das questões assim que eu vejo na utilização do Claude, por exemplo, você sempre tem que autorizar a ele, né? Assim, primeiro, uma coisa importante a falar é que assim, a gente está numa era, pelo menos essa é a minha percepção, a forma que eu sinto sobre isso, de um AI que nem os labs que estão criando os AIs podem dizer com certeza o que vai acontecer daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses, né? Infelizmente, eu acho que é um território totalmente incerto para todo mundo. Então, eu não posso vir aqui e falar para vocês que sobre segurança disso, eu estou dando acesso àquele folder específico, mas eu não posso garantir que ele como uma ferramenta que tem acesso ao meu computador, que ele não vai acessar outras coisas num outro momento. Minha experiência com o Claude, até então, eu nunca tive nenhum problema, nunca tive essas questões que o pessoal fala, que deletou meus arquivos, ou que né, fez coisas que estavam fora do meu controle, eu não tive essa experiência. Mas acho que assim, aí voltando aqui para o Claude, você, por exemplo, eu mandei ele executar uma coisa, aí ele sempre está perguntando: você permite que eu faça tal coisa? Então, assim, o importante que é o que eu faço, aqui tem um monte de código aqui que eu não entendo, mas normalmente eu estou lendo
o que que ele está querendo fazer, qual é o arquivo que ele quer mexer, qual é o folder que ele quer ter acesso, para que então eu possa, de fato, né, entender o que ele está fazendo. E já perguntei em coisas que eu não entendia, por que que você quer acesso a isso? Né, então ele vai explicando e você vai entendendo ali e você tem que ver até que ponto, qual é o tipo de acesso que você quer dar. Mas é algo que daqui a um ano, né? Assim, eu não sei o que que o AI vai ser, né? Mas assim, até acompanhando aqui, a gente está conversando, eu só liberei ali o comando e ele criou aqui, né? As pastas, organizando as informações dentro ali e te dá o recap aí do trabalho que ele fez. Então, assim, eu hoje tenho uma consultoria, né, de AI que, né, tenho meus projetos e tal, e como a forma que eu estou construindo a minha empresa é com AI. Então, todas as coisas que eu preciso criar, fazer, eu já estou pensando ali e usando o Claude para me ajudar a criar os meus processos de forma que eles possam ser replicados de um projeto para o outro e que, ao mesmo tempo, eu estou criando sistemas, né, aonde as informações vão ser passadas e ingeridas pelo AI para criar mais eficiências nos meus processos. Então, assim, aqui é mais uma demonstração das capacidades, né? A ideia hoje não era entrar, vamos criar ou build alguma coisa com o code, com o Cloud Code, era mais para realmente dar essa visão mais ampla da capacidade desse ecossistema, como eu chamo. Mas assim, aqui é só realmente mostrar a capacidade, mas dá para fazer muita coisa com o Cloud Code. Bom, eu estou vindo aqui, já são 7h51, então eu estou correndo aqui, acho que tem que parar por agora, né? Mas era mais ou menos isso o que eu queria dividir. Sei que devem ter várias perguntas, mas vamos Muito lá. obrigada. Antes da gente ir para as. Bom, na verdade, no final, vou deixar aqui a Renata falar para a gente o Instagram dela e como que a gente consegue falar com ela. Mas eu vou começar com as perguntas aqui dos comentários, depois a gente abre o microfone para todo mundo. Estou O com Amadeu medo fez uma, agora. o Amadeu fez uma Fala pergunta assim, quem aqui. fizer pergunta tem que aparecer na câmera. Tem que abrir a câmera. O Amadeu fez uma pergunta aqui que eu acho que eu também passei por parecido essa semana passada. Ele falou que achou esse post no Reddit, que fala que os planos pagos do Claude parece que tem mais limitações do que o plano de graça. Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Eu tive algumas limitações, mas porque eu estava usando demais. Então, eu queria ver se você já ouviu algo sobre essas limitações no plano pago. Mas limitação em termos dos tokens utilizados, em termos das ferramentas que são disponíveis, não entendi direito. Assim, que o pago é mais limitado do que o gratuito? Amadeu, você quer falar para ela mais aí do que. Não, eu estava lendo exatamente isso, os tokens, em termos de tokens, porque você acaba, um pouco como no ChatGPT, quando você não consegue utilizar o 5.2, ele passa para um modelo mais antigo e menos eficaz. E que no Claude, basicamente, eu tenho isso porque no meu ateliê, o cara que trabalha comigo, que utiliza Claude, ele diz, a certa altura está sempre contando os limites dele, porque sabe que, mais em código, claro, não estou falando de tarefas mais simples, em programação pura. E ele diz que a certa altura começa a contar, a fazer gestão de tokens, porque ele sabe que vai acabar e depois vai ficar 4 horas à espera ou um dia à espera porque renove os tokens. Isso. Mas acho Assim, que é eu a utilização trabalho muito. massiva, eu acho. Assim, se você estiver trabalhando, assim, o Claude hoje ele tem basicamente três modelos, né? O Opus 4.6, que é o mais powerful. Tem o Sonnet, que ele acho que é o 4.5, eu quero dizer, do Sonnet, que também diz que é muito bom, mas que é inferior. E tem o Haiku, que é menos ainda.
Então, assim, quando você começa a trabalhar com essas ferramentas agênticas que eu falei, tanto o Cowork quanto o Cloud Code, eles vão estar consumindo muito mais do que um chat. Então, se você, eu uso muito e estou muito na parte do Cloud Code. Na verdade, eu só basicamente estou o tempo todo no Cloud Code, porque assim, uma coisa que para mim assim, é importante desmistificar que falar código, código, você não precisa saber código. Trabalhar com AI nesse sentido, você pode simplesmente, né, falar o que você quer e ele vai construir. Então, o meu plano não é o básico, né? Então, acho que todo mundo que trabalha realmente tem um plano superior, mas você consegue fazer bastante coisa dentro do, do de US$ 25. E assim, se você não tem o pago, você nem tem acesso a essas ferramentas, né? Agênticas. Acho que não. Não, eu não sei. Tem alguém aqui tem o de graça e tá conseguindo fazer code? Eu, eu No, uso a versão gratuita para fazer uns trabalhos, só que assim, eu acho que tem uma coisa legal aqui dessa discussão, se me permitem, é que toda vez que a gente tem uma ilusão de que existe uma conversa entre nós e o agente, né, o LLM. a gente perdeu sua voz, Bruno. Tô escutando. Hã? Aí, Agora a gente, voltou. aí voltou. A gente tinha parado de te escutar. Tá, acho que tá. É que eu tenho um probleminha aqui com o Zoom, ele não gosta muito aqui de mim, não. Dá umas travadas de vez em quando. Mas assim, deixa eu só botar uma coisa. O usuário comum tem a ilusão de que ele conversa com um LLM. Na verdade, o que está acontecendo é, no sistema está entrando a tag. Eu falei isso e ele respondeu isso. Eu falei isso. E toda requisição ele tem que voltar essa conversa. Então, especialmente quando entra em código, que o código é extenso, e toda vez que você continua essa conversa, ele consome cada vez mais tokens mais rápido. Pode ser que isso seja uma coisa que, a depender de como você realmente usa, te consuma mais, te demande mais e faça com que seu pool, né, seja exaurido mais rapidamente. Só porque a gente acha que tem uma conversa, mas na verdade é uma máquina de predição de tokens que fica voltando e consumindo cada vez mais. Sim. Eu Amadeu. eu Oh, só queria complementar que eu tenho a mesma impressão que quando eu tô chegando na resposta que eu quero, acaba o crédito. E aí eu peguei o maior plano, que é o Max, né? E aí ontem eu tava fazendo uma planilha super simples, ó, sei lá, uns 4, 5 projetos, e também esgotou. Fiquei muito surpreso com isso. Então, Sério? não é só a impressão dele ali, do Amadeu. Então, é, eu também passo por isso. E eu uso bastante o Cowork, o é. código. Mas eu acho que não é um limite entre o de graça, o Pro e o Max. Eu acho que é realmente o porquê que você está usando e qual que é o procedimento que você está fazendo. Pode Porque ser. eu não peguei o Max, mas eu estava pensando em pegar o Max porque eu estava fazendo umas coisas mais tipo código para desenvolver o nosso site interno da empresa. Aí eu tava muito rápido, tentando mudar as coisas muito rápido, aí ele dava aquela travada e ele falava assim: Ah, agora vai dar para você continuar só depois das 3. Mas essa última semana eu ainda tô fazendo código, mas são os códigos mais tranquilos, não os códigos tão pesados. E eu não cheguei nenhuma vez é, nesse impedimento, nessa trava, não aconteceu comigo. Então, eu falei, graças a Deus não subi para o Max, né? Fiquei no Pro, porque essa semana eu já não usei. Aí, o que eu tô usando, mesmo estando no Pro, eu pago ali os US$ 5 a mais porque geralmente falta só umas 2 horas, assim, para subir os meus tokens de novo. Aí eu pago aqueles US$ 5 para ele subir os tokens de novo para mim. Eu não sei se essa opção tá aparecendo para vocês aí, que ele fala adicione mais tokens. E aí você vai lá e adiciona, mas só quando você precisa, em vez de ser sempre. Aparece É sim assim, também. desculpa, acho que para todo mundo, né? Todo mundo quer, tipo assim, usar, mas para mim, eu digo a minha experiência, com o Plano Max não tenho esses problemas, eu construo bastante coisa.
E a forma que eu vejo é o que eu estou conseguindo produzir com o que eu pago, para mim, vale super a pena. Eu acho que essa é a avaliação que tem que ser feita em termos da utilização que está sendo feita. E tem alguns comandos que dentro, não comandos, dentro do próprio aplicativo do Claude, né, você consegue ver a sua utilização também. Só o conector com o Excel, para mim, já vale a pena, né? Eu tenho 10 mil linhas, o orçamento e o cronograma, então é só essa É. correlação que ele faz, agiliza muito o nosso tempo, né? Deixa eu mostrar para vocês rapidinho um exemplo, por exemplo, do que eu falo que para mim vale a pena. Isso aqui é uma apresentação de cliente, por exemplo, enfim, de um projeto que a gente estava falando, e eu falei, deixa eu fazer uma demonstração para eles do que pode ser a ideia, né? Enfim, não vou entrar nos detalhes, mas falamos do problema e tal, como que o AI trabalharia para eles, enfim, da forma que eu trabalho. Aí eu falei, tá aqui o demo de como que isso pode ser feito, falando dos problemas, tem um AI aqui dentro que ele pode interagir, os setores que eles estão trabalhando, a parte de impacto com o mapa, etc. Então, isso aqui foi só um demo que eu mandei para eles, mas assim, você consegue muito rápido, digamos assim, criar algo que, né, levaria muito tempo para construir uma coisa dessa para uma apresentação de cliente. Então, esse é o tipo de coisa que, quando eu falo assim, acho que o que eu pago e as coisas que eu consigo gerar em termos de eficiência para mim, eu acho que são bem legais. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente já está aí em cima da hora, acho que vai ser a última. Não? Ok, Então, espero que tenha ajudado vocês, que tenha sido pelo menos uma forma de ampliar um pouco o conhecimento, que eu acho que é Tranquilo, sem importante, pergunta. principalmente na área de AI, que as coisas estão tão rápido, tão rápido, tão rápido. Eu acho que é legal ter algumas ferramentas que você fala, não, essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu sei que eu posso fazer várias coisas com ela e aprofundar os seus workflows, as coisas que, né? Porque cada um faz uma coisa diferente aqui, né? Então, como que você faz o AI amplificar a sua capacidade de fazer o que você realmente gosta de fazer, né? Tipo, tirar a parte administrativa, tirar a parte chata e usar o AI para amplificar o seu trabalho. É a forma que eu vejo. Então, enfim, espero que tenha De... sido Denis, você quer agregado. fazer a última pergunta? Perdão, o Denis quer fazer a última pergunta para Eu gente? não consegui fazer naquela hora. É, tem algum agente, alguma situação que vocês já fizeram, criaram, para ajudar a organizar o dia a dia para quem trabalha, né? Por exemplo, eu tenho que falar com tantos clientes, eu tenho que gerar orçamentos, eu tenho que visitar aquele cliente ali. Qual é a melhor indicação que você dá? E uma outra, assim, não sei onde vocês estão baseados aqui, eu acho que você está no Texas, né? Eu vi no seu LinkedIn. Mas tem algum evento sobre isso acontecendo aqui na Flórida ou aí, nos próximos meses, alguma coisa assim, para a gente poder aprofundar mais Evento nesse do Claude. de IA, de Cláudia, yes. Ai, tem tanta coisa, milhões de coisas. Depende do que você quer, qual é o aspecto do que você quer fazer, né? Mas assim, para mim é tipo assim, meu Deus do céu, muita coisa. Aham, Tem muita coisa. muita coisa, assim. Agora, É. eu, Mas assim, eu, a gente tem que tomar cuidado com essa quantidade de informação, né? Por causa dessa obesidade digital aí, porque, tipo, e são coisas, a IA é muito, tipo assim, são coisas muito passageiras, muito achismo, muita coisa que, tipo assim, né, sim, vai passar, entendeu? E o que realmente tá se enxergando que vai acontecer, né? É, por eu, isso que eu falo eu, assim, eu acho que tem essas ferramentas que te dá essa amplitude de fazer muita coisa, que essa é a minha opinião, tá? Tipo assim, de novo, eu não sei qual é o seu trabalho, o que que você faz, mas assim, com o Claude, na minha perspectiva, você consegue fazer muita coisa, qualquer coisa.
Então, é você se aprofundar e praticar, botar a mão na massa e falar, não, eu vou testar isso aqui, vou fazer isso aqui, porque é assim que vai aprender. Porque se a gente ficar só consumindo, é tanta informação que é nada. Então, é tipo, você gosta do ChatGPT, você gostou do Claude, bota a mão na massa e vai fazer. Por exemplo, você fez a pergunta aí, qual para fazer o seu workflow de sequência do seu trabalho, por exemplo. Você pode simplesmente chegar, até no Cowork, eu acredito que ele consiga, mas idealmente no Claude, e falar: eu quero um sistema, uma forma de fazer tal coisa assim, explicar para ele o que é que você quer. Uhum. Eu posso mostrar um monte de coisa que eu criei aqui para vocês, mas eu sei que não dá tempo. Mas assim, simplesmente chega e fala assim: eu quero fazer um sistema que vai gerar todos os meus clientes atuais, e a partir desses clientes vai gerar, sei lá, quais são as suas fases que você segura com ele. Tudo falando com ele o que é que você quer criar. Ele cria um plano, você aprova esse plano e ele executa. Aí ele vai criar lá, né, todo o plano ali de como estruturar aquilo. E assim, o Claude, ele gera HTML muito, muito bem. Então, qualquer coisa que você Não, quiser falar, cria um HTML com esse código aí. Gente, eu não, quero convidar vocês para continuar aqui o assunto do nosso grupo de desenvolvedores. A gente já tem uma galera saindo, eu não quero que eles percam o assunto. Tudo bem para você, Denis? Renata, vamos continuar ali no desenvolvedores. Denis, você está nos nossos grupos? eu tô num de IA, tô num grupo aí. Eu vou mandar o nosso link do nosso grupo de desenvolvedores, o grupo geral, aqui em todos os grupos que eu mandei o convite para vocês entrarem. Entrem. A gente sempre manda os congressos, as reuniões, os eventos, conferências que estão acontecendo em todos os Estados Unidos, que a gente sabe sobre. A gente sempre manda ali no grupo. A Jordana, ela não está aqui hoje, mas ela apresenta, ela é palestrante em várias dessas conferências, e a gente sempre está mandando desconto, convite, etc., no grupo. Inclusive, Então, eu ela vou mandou mandar. um da semana que vem da NVIDIA, que eu acho que, assim, super vale a Esse é pena. tipo assim, top, Top. top. Vocês têm que entrar, participa, tem parte de graça, vale muito a pena. Eu vou mandar o convite para vocês. Eu queria só para a gente fechar, Renata, passa para a gente qual que é o seu Instagram para a galera te seguir e acompanhar o seu conteúdo. Na verdade, eu não vou passar meu Instagram, não, porque meu Instagram tá um pouco parado. Onde eu Ah, realmente tá. estou ativa, respondo mensagem, converso, estou ali direto, tô trazendo conteúdo da parte de engenharia e construção com AI, é no LinkedIn. Aí, de repente, bota Fechou. lá no grupo, quem quiser conectar e Denis, algum momento Sim, aí a gente pode eu trocar quero uma conversar mais, ideia. porque tem bastante Assim, conversa. como eu falei no início, eu só falo de Claude. Uhum. Não, e Então, com essa atração a gente marca mais também. Nada impede a gente de marcar mais uma outra reunião e aprofundar um pouco mais. A Renata, ela é super solícita em mostrar para a gente como todo esse conhecimento Uhum. que ela adquiriu nesse último ano. A gente pode marcar mais uma reunião mais específica também para alguns até Legal. conteúdos. jogar ideias para a galera, querem construir o quê? E a gente vai criando junto. Que eu acho que essa é É, É, as pessoas verem que, tipo assim, desmistificar, porque tem que botar a mão na massa. Mas joga aí fechou, meu gente. LinkedIn, quem quiser conectar, será um prazer, gente. Muito obrigada, boa noite aí para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Entrem no nosso grupo, mandem mensagem, façam perguntas, interajam. Se introduzem vocês mesmos, mandem seu nome, o que que vocês fazem. E se tiverem perguntas, pode mandar que o nosso staff ele está sempre respondendo, sempre ajudando da melhor forma possível. Muito, muito E divulguem obrigada. o grupo para a gente crescer e trocar mais ideias. Compartilhem com os amigos de vocês. Quanto mais a gente escuta o que vocês precisam, na próxima reunião a gente traz, a gente está tentando trazer conteúdos muito legais. Então, continuem vindo, continuem aparecendo, e muito obrigada, boa noite, e a gente se vê na próxima. Beijo.